Prezados amigos, estamos aqui de volta e vamos falar sobre as perguntas abertas e as perguntas fechadas, que são as perguntas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia e sequer percebemos. E aí, qual é a importância de formularmos as perguntas abertas? As perguntas abertas buscam ampliar as informações que nós precisamos para algum determinado momento. Elas estimulam mais e mais informações. Isso nos ajuda a explorar o mapeamento de algum assunto que nós estamos, de alguma forma, pesquisando. Então, essa é a ideia de formular perguntas abertas. Ampliar o campo de informação, ampliar o mapeamento, ampliar a visão que nós temos sobre um determinado assunto. Normalmente, as perguntas abertas começam com o que, quando, como, com quem, de que forma, qual, aqueles Ws que todo mundo já conhece e que são muito falados nos cursos de perguntas. E eu vou trazer aqui alguns exemplos mais específicos. Por exemplo, como você vê esse assunto? Você pode me responder qualquer coisa. Quais valores da empresa estão contemplados nesta meta? Também estou aqui fazendo uma pergunta aberta. Quem precisa ser incluído no processo de mediação para facilitar a decisão? O que você pensa sobre esse acordo? Pergunta totalmente aberta. Qual é o risco de nós termos uma pergunta totalmente aberta e utilizarmos ela sempre? As perguntas abertas acabam nos levando a excesso de informação. Às vezes a gente precisa de um pouco de informação e acaba tendo informação além do que nós necessitamos. É possível também pensar em perguntas abertas com uma certa graduação de limite. Então eu posso perguntar: como estão os seus filhos? É uma pergunta aberta. Eu posso perguntar: como estão os seus filhos desde a separação? Eu já fechei um pouquinho. Eu posso perguntar: como estão seus filhos na escola desde a separação? Eu fechei mais um pouquinho. Então, percebam que também as perguntas abertas comportam uma certa limitação, um certo enquadre, conforme isso é necessário em termos de informação que você busca. Então, se eu preciso de uma pergunta totalmente ampla, eu faço ela sem limitação. Se eu não tenho tanto tempo para ouvir a resposta e se todas as informações que comportariam não são necessárias, eu posso ir criando algumas limitações. Em contrapartida, temos também as perguntas fechadas, que elas servem para nos trazer uma informação específica. Então, pergunta aberta, informação ampla. Pergunta fechada, informação específica. Ela vai restringir a informação que você busca com aquela pergunta. E aí, nas perguntas fechadas, nós temos várias possibilidades. A primeira delas é a pergunta fechada com resposta do tipo sim ou não. Então, eu quero confirmar ou desconfirmar uma informação. Ah, é assim que você percebe essa situação? Você vai me responder sim ou não. Você tem alguma dúvida? Sim ou não. Eu fui clara? Sim ou não. O acordo tá bom para você? Sim ou não. A mediação facilitou você resolver a questão X? Sim ou não. Percebem que são perguntas que vão pedir como resposta ou uma confirmação ou uma desconfirmação. E isso serve quando você precisa da resposta específica e você checar, de repente, alguma informação que já foi obtida. E aí, um pouquinho diferente da pergunta fechada com resposta sim ou não, nós temos a resposta fechada que tem uma única forma de responder. Então, fechada que tem resposta única, que eu também chamo de semi-aberta. Então, eu posso chamar ela de fechada com resposta única ou de pergunta semi-aberta. O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma informação que é única, mas que a pessoa não pode responder outra coisa, ela só pode responder aquilo. Então, ela não tem aquela liberdade da pergunta aberta. Mas, ao mesmo tempo, não é uma resposta do tipo sim ou não. Então, eu posso perguntar: quantos anos você tem? A não ser que a pessoa queira esconder a idade, ela vai responder exatamente os anos que ela tem. Eu posso perguntar: qual é a função que você exerce na sua empresa hoje? Eu só exerço uma.
uma função ou duas, mas eu vou responder exatamente aquela que eu exerço. Quem fundou a empresa? Eu tenho que passar os nomes das pessoas que fundaram a empresa, não tem outra resposta. Qual o prazo para concluir essa meta? Perceba que só comporta uma resposta, mesmo que seja uma resposta fechada. Eu não posso aqui divagar com um monte de informação. E tem uma que é muito interessante. Qual é o seu estado civil? Também é uma pergunta fechada. Agora imagina como eu posso trabalhar as perguntas abertas e as perguntas fechadas, sejam de resposta sim ou não, sejam de resposta única, e durante a conversa com alguém, entendendo quando eu preciso de que tipo de informação e como isso nos encurta o caminho e nos facilita bastante a vida. Porque se eu pergunto qual o seu estado civil, isso é uma pergunta que só tem uma resposta. Mas se eu, de repente, começasse a perguntar do tipo sim ou não, eu pergunto, olha, você é casado? Não. Você é solteiro? Não. Você vive com algum companheiro? Não. Ah, você é viúvo? Sim. Então, olha, eu fiz 4 perguntas para chegar na mesma resposta que eu poderia obter com uma única do outro tipo. Então, olha como isso faz diferença quando você está conversando com alguém ou quando você precisa manejar o tempo de forma adequada para que a pessoa também não se sinta interrogada, porque às vezes se eu faço 4 perguntas para obter uma resposta que poderia ter com uma pergunta, essa pessoa poderia ficar de alguma forma desconfortável em responder tantas perguntas. E uma outra forma de utilizar a pergunta fechada é a pergunta com múltiplas escolhas. Então, busco aí entender qual é o sistema de preferência daquela pessoa dentro de um número limitado de possibilidades. Então, eu posso perguntar, a meta desse projeto é reduzir custos, baixar o estoque ou é vender mais? Eu estou dando 3 possibilidades. O que é mais importante para você? Receber agora um valor menor ou receber mais para frente um valor maior? Estou dando 2 possibilidades. É melhor um pássaro na mão ou 2 voando? Quem se irrita mais quando a filha faz isso? O pai ou a mãe? Qual a melhor via para mitigar o risco do conflito? Negociação, mediação, arbitragem ou judiciário? Eu estou dando 4 possibilidades. Eu tenho algumas possibilidades, mas não muitas. E qual é o grande risco aqui nesse manejo das perguntas abertas e fechadas? Principalmente as perguntas fechadas, elas nos levam às vezes a manipular um pouco a resposta. Então eu posso fazer uma série de perguntas fechadas que vão de alguma forma levando para o outro um pouco do meu raciocínio, da minha história, do que eu gostaria de ouvir. E isso sim um cuidado que nós podemos ter quando nós fazemos esse tipo de pergunta, não para confirmar a nossa hipótese, mas para deixar a pessoa livre para responder o que de fato ela deseja. Então esse é um risco também de usar muitas perguntas fechadas e conforme a forma como você coloca isso em prática. Então, vimos aqui nesse episódio as perguntas abertas e fechadas, as fechadas do tipo sim ou não, do tipo resposta única e alternativa múltipla. E no próximo episódio nós vamos falar sobre perguntas exploradoras, reflexivas, teste e hipotética.